Seja bem-vindo ao novo lançamento da Brasil Paralelo, a minissérie As Grandes Minorias. Somente neste ano, a Brasil Paralelo lançou 19 filmes novos, 100% financiados pelos membros assinantes. Somente neste ano, mais de 10 milhões de pessoas assistiram a algum dos nossos filmes. Nunca estivemos tão atuantes pela cultura do nosso país. A todos os membros da Brasil Paralelo, obrigado pela confiança. Esse é um lançamento especial. Diferente dos outros, também estamos inaugurando a nossa Black Friday antecipada. Só hoje, dia 23 de novembro, você pode se tornar um membro da Brasil Paralelo com 45% de desconto. Quanto antes você assina, menos você paga. Hoje, o desconto é de 45%. Amanhã será de 40%. E a cada dia que você deixa de assinar, perde 5% de desconto. Não perca esta oportunidade. Além de financiar a Brasil Paralelo, você ganha acesso à nossa plataforma com conteúdos exclusivos e lançamentos todos os meses. Assinando o plano Premium, você recebe a versão estendida desta minissérie e acessa todo o nosso acervo de entrevistas e cursos do Núcleo de Formação da Brasil Paralelo, aprendendo sobre a história do feminismo. A professora Ana Caroline Campagnolo, autora do livro Feminismo, Perversão e Subversão, esclarece as raízes do movimento desde os seus idealizadores até os dias de hoje. A família e a escola na educação. Diretor de um dos mais consagrados colégios do Brasil, João Malheiro fala sobre o papel dos pais e da escola na formação dos filhos. A formação da personalidade. O psiquiatra Bruno Lamolla explica a trajetória do amadurecimento humano, passando por teorias como as 12 camadas da personalidade e a psicologia clássica. O Núcleo de Formação já conta com mais de 30 cursos e a cada 15 dias lançamos uma nova formação. Você também passa a ter acesso aos nossos grupos de membros no Facebook, WhatsApp e Telegram, sabendo de tudo em primeira mão e permitindo o acesso a encontros presenciais. Confirme a sua compra e receba acesso imediato à plataforma da Brasil Paralelo, sendo uma verdadeira imersão aos melhores cursos e entrevistas que já fizemos. Além de aprender com os cursos da nossa plataforma, você também libera o nosso acervo completo de entrevistas sobre política, economia, história e filosofia. São mais de 150 entrevistas, todas produzidas com qualidade de cinema. Garantimos, não há nada parecido em toda a internet. Receba os melhores descontos da nossa Black Friday. Depois de hoje, não haverá nada igual, nem desconto maior. Então, aproveite. Somente hoje, até às 23 horas e 59 minutos, você consegue assinar a Brasil Paralelo com 45% de desconto. Se você mudar de ideia por qualquer motivo que seja, tem 7 dias para desistir da compra e não pagar absolutamente nada por isso. Nós devolvemos o seu dinheiro integralmente, sem nenhuma burocracia. Precisamos do maior número de membros na nossa plataforma. Este é o nosso compromisso em mudarmos a cultura do Brasil e continuar impactando milhões de brasileiros. Tudo sem usar um centavo do dinheiro público. Junte-se a nós e torne-se membro da Brasil Paralelo. Nós contamos com você. Fique agora com o primeiro episódio da minissérie As Grandes Minorias e até breve. We support the right of peaceful protesters, and we hear their pleas. But what we are now seeing on the streets of our cities has nothing to do with justice or with peace. Police are telling us that there are as many as 60 people fighting in the streets involved in this. The city was overrun by looters that seemingly were operating in an organized fashion.
pessoas pegando pedras e atirando em direção à polícia. They are not misguided freedom fighters or teenagers. They are actually organized. I live here. What are you doing? You know, they show up in the helmets and the black masks, and they've got clubs and they've got everything. Antifa! Em um tweet de maio de 2020, o presidente americano Donald Trump anunciou o Antifa como um grupo terrorista. These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror. President Trump is blaming the violent protests on anarchists. He also wants those known as Antifa be designated a terrorist organization. Labeled Antifa, a domestic terrorist. Designate Antifa as a terror organization. The United States will designate the group that calls itself Antifa as a terrorist organization. Por que o presidente da nação mais poderosa do mundo seria contra uma organização que luta contra o fascismo? Pense no poder da palavra fascismo, neste peso da palavra fascismo no século XX, né? Ela tem um peso muito grande. E de repente, quando no século XXI, na segunda década do século XXI, você cria um movimento chamado Antifa, dá a impressão que ou você faz parte deste movimento ou você é fascista. Inclusive a propaganda que é dita. Olhem nas redes sociais. Qualquer jornalista que não entende nada a respeito de história, não faz a menor ideia de que Antifa já existiu antes destes anos, ele fala abertamente, olha, ou você é Antifa ou você é fascista. E é curioso, na verdade, pensar nesta manobra de Trump, porque considerar um grupo terrorista tem consequências muito grandes. Por exemplo, uma pessoa que vai lá, entra no Facebook e coloca aqueles embleminha lá, Antifa, quando ela for pedir um visto para fazer a sua viagem para Disney, talvez ela não consiga mais. Então, esta manobra do Trump, ela tem consequências muito grandes que as pessoas ainda não pensaram. Nos anos 20, os alemães eram um povo arrasado e humilhado pelas nações que saíram vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Além de pagar fortunas em indenizações, tropas vizinhas constantemente invadiam o território alemão para confiscar terras, indústrias e matéria-prima, gerando uma grave crise econômica, com hiperinflação e desemprego. Em 1919, $1 americano era equivalente a 4,5 marcos alemães. Em dezembro de 1923, o mesmo dólar tinha um valor de 4,2 trilhões. O cenário caótico e a falta de esperança foram catalisadores para que movimentos políticos radicais conquistassem espaço. A Alemanha perdendo a guerra, ela perde aquilo que é chamado de Império Alemão. Ou seja, um país muito maior do que a Alemanha hoje, pegando partes da Polônia, partes de vários países ali da Europa Central, ela perde tudo isso. Então, de repente mesmo, praticamente de um mês para o outro, aquele construto inteiro é rompido e você precisa construir novamente um país que tinha acabado de ser unificado há cerca de 50 anos, mais uma vez do zero. Como você está construindo um país de novo, é muito fácil você adotar todas as políticas
todas as ideologias novas, modernas e extremamente radicais que aparecem. Você tinha, por um lado, né, aquela ideia de Nietzsche que Deus havia morrido, significando que a religião já não tinha mais aquele espaço, já não tinha mais aquela importância para unificar as pessoas. Tinha uma série de questionamentos sobre como a sociedade deveria se organizar a partir desse novo modelo. Então, nesse caldo aí fica mais fácil entender o surgimento de movimentos como o fascismo. A República de Weimar, este tempo da Alemanha no entreguerras, é um tempo extremamente radical. Se você acha que o mundo de hoje está polarizado, é porque você não conhece a República de Weimar. As novas ideologias revolucionárias se configuraram em partidos políticos, que disputavam o poder nas ruas e nos palanques. Em 1918, foi criado o Partido Comunista da Alemanha. 2 anos depois, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi fundado em Munique. O Partido Comunista Italiano foi fundado em 1921 por Antonio Gramsci. Alguns meses depois, Benito Mussolini transformou sua milícia armada em um partido político. No ano seguinte, a revolução liderada por Lenin assassina a família Romanov, vence a Guerra Civil Russa e funda a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Erich Hofer, ele diz que os movimentos de massa não surgem por causa de um grande Deus, mas sobretudo por causa de um grande demônio. O fascismo, ele conquistava pessoas à esquerda e à direita na Europa naquele momento. Ele convence monarcas, ele convence aristocratas, ele convence a plebe, ele convence a burguesia, ele convence comerciantes. Ele tem um apelo muito maior do que a propaganda comunista. A Espanha é prova disso, Portugal é prova disso, quer dizer, a própria Inglaterra é uma prova disso, inclusive entre seus grandes intelectuais, até mesmo socialistas. George Bernard Shaw escreve a favor do fascismo. Mesmo Lenin tinha escrito a favor de Mussolini. Durante o rompimento, né, de Mussolini com o movimento socialista, pouco tempo depois, o próprio Lenin lamentou que o Mussolini teria saído do movimento, porque seria a pessoa ideal para levar a revolução à frente, a revolução comunista na Itália. O próprio Lenin falou isso. Потеря Муссолини стала большой трагедией для нас. Он был тем выдающимся человеком, который привел бы нашу партию к власти в Италии. Então ficou muito claro, né, que o objetivo de transformar o fascismo em algo ruim era mais ou menos como tucanos falando mal de petistas e vice-versa, né? No fundo, eles concordam com quase tudo, mas eles são inimigos, né? Um tenta traçar o outro como algo muito ruim. Então, o próprio Trotsky, né, que foi aí um dos principais agentes da Revolução Russa, um dos principais teóricos aí, do comunismo russo, começou a ser tratado como agente do imperialismo e agente do fascismo, né? Para a gente ter uma ideia de que como virou aí, basicamente, um xingamento e uma forma de você criar uma rivalidade entre projetos muito parecidos. Eles precisam, na verdade, não serem arautos de uma suposta esperança, mas sim serem os grandes guerreiros contra um grande demônio. Era este o grande inimigo neste momento. O primeiro movimento com o nome de Antifa foi a Antifascistische Aktion, proclamado pelo Partido Comunista Alemão em seu jornal Die Rote Fahne, em 1932. Seu logotipo com 2 bandeiras continua um símbolo amplamente utilizado por militantes até hoje. O início da década de 30 viu crescentes tensões devido aos confrontos entre militantes nazistas, comunistas e socialistas nas ruas das grandes cidades europeias. Berlim virou um palco de confrontos violentos entre os grupos. A década de 20 e a década de 30, sobretudo, elas são marcadas na Europa como as décadas de grupos paramilitares. Movimentos paramilitares são, na prática, grandes movimentos de arruaceiros. E que, neste desespero cultural,
neste ambiente em que todas as explicações de sua infância naufragaram, ou seja, a religião não deu certo, o império não deu certo, a coesão social não deu certo, a nobreza não deu certo. Então você se junta em grandes movimentos paramilitares, sobretudo com um ideal futuro de sociedade e aterrorizando a população local para que eles, à força, façam parte do seu ideal. Essa, na verdade, é a gênese dos camisas negras, às vezes camisas marrons. E os Antifa, eles surgem exatamente como grande grupo paramilitar dos comunistas. Entre em nosso site e saiba como ter acesso a entrevistas e cursos exclusivos. E lembrando, esta é a semana da Black Friday da Brasil Paralelo. São as melhores ofertas do ano. Nós contamos com você. Depois da Segunda Guerra, houve, obviamente, a condenação completa do fascismo, né? Até por conta da exposição de todos os crimes que foram cometidos pelos fascistas, principalmente os fascistas alemães, né? E virou um palavrão de fato. Na prática, a propaganda comunista pós-Segunda Guerra, ela continua sendo sempre antinazista. Ou seja, porque nós somos bons? Porque nós somos antinazistas. E os nazistas, eles saem não só como derrotados militarmente, mas como o grande modelo do mal no mundo. Com a derrota do fascismo na Segunda Guerra, o antifascismo perde a sua relevância pública e permanece ativo apenas entre os intelectuais comunistas. Então houve aí praticamente a morte do movimento. Ele continuou em voga, ou foi ressurgir, mas de forma bastante marginal, na final da década de 70, início da década de 80, onde na cena urbana, né, havia aí o ressurgimento de neonazistas, né, skinheads e tudo mais, e os antifas então seriam aí movimentos contrários a esses tipos. Tal como na década de 30, a década de 70 e 80, ela vai ser mais uma vez direcionada por jovens. Ou seja, você tem a cena agora musical, a cena underground, a cena dos pubs, dos bares, dominando ideologias políticas. E isso fica muito forte na passagem dos anos 70 para os anos 80, sobretudo por conta de todas as críticas que eram feitas na Inglaterra, aquilo que eles viam como uma sociedade muito atrasada. A Inglaterra, neste momento, ela ainda tem costumes que para a Europa continental parecem muito retrógrados. Toda a música pode ser tanto o punk quanto o Pink Floyd. Eles vão estar em uníssono reclamando do governo, reclamando de uma sociedade britânica que ainda é muito rígida, é monárquica, é completamente vitoriana em alguns costumes, assim por diante. Mais uma vez nós temos a radicalização exatamente pelo extremo oposto. Um grupo como os Ramones, eles são grupos contrários à autoridade. Eles não gostam de autoridade. E eles não gostam, inclusive, de autoridades não políticas. Por exemplo, é sempre aquele clichê do garoto de 15 anos que está brigando com a mãe porque ela não deixa ele ir já tomar uma vodka no final de semana, ou coisas do tipo. Só que os Ramones, sendo um grupo não só americano, como um grupo contrário à autoridade, ao contrário a autoridades bem estabelecidas, ele nunca aceitaria um modelo político, sindicalista, extremamente politizador da vida
dos comunistas. Ou seja, eles são um grupo que, na verdade, está levando a ideia de anarquia a um nível quase lúdico. Ou seja, nós não queremos saber de nada, nós queremos fazer festa no final de semana, criticar os políticos, a igreja, a religião e tudo mais. Os Sex Pistols não. Os Sex Pistols eles ainda são ligados a essa esquerda inglesa que ela é consolidada. Ela tem seus recursos e sua forma de atuação desde o século XIX. Eles estão realmente esperando pelo chamado comunista. Ou seja, eles estão esperando, talvez não por uma revolução, porque o modelo inglês ele não é extremamente revolucionário, mas eles estão esperando por uma ordem vindo de cima. Eles estão esperando por aquele grande momento em que eles partirão para a porrada. Mas nunca chegou a ser algo importante, né? Nunca teve um peso político. Basicamente eram movimentos bem marginais. Voltando mais uma vez ao grande país do século XX, que é a Alemanha, em 1980, os anarquistas alemães eles pensam em uma nova tática para se livrar do que eles consideram que é uma grande americanização da sociedade alemã, ou seja, a Alemanha ocidental capitalista. Eles inventam uma tática chamada Black Bloc. Os Black Blocs nunca foram um movimento, eles se consideram justamente uma tática, porque eles tentam explicar o tempo todo, nós não somos um movimento, não existe uma carteira de filiação de um Black Bloc, não existe um lugar onde os Black Blocs se unem. Os Black Blocs demonstram exatamente a valorização da violência pela violência. Eles começam a exportar o seu modelo para a Itália, para a França, para o Brasil, para os Estados Unidos, para vários lugares do mundo, mas este é um novo momento de um vazio de propostas da esquerda. Ou seja, ela sabe que ela perdeu. Ela vai cair, mas ela vai cair atirando. Roupas pretas, máscaras cobrindo o rosto e muita determinação para destruir propriedades e enfrentar a polícia. Nos protestos que têm ocorrido pelo Brasil, um grupo de manifestantes vem chamando a atenção por promover episódios de violência e vandalismo. Ele se autodenomina anarquista e é conhecido como Black Bloc. Em 2013, o Brasil também tem a sua revolução. Obviamente, o grande tema de cada um dos países era muito próprio. No caso dos Estados Unidos, era o dinheiro de Wall Street. No caso do Chile, da Espanha, eram os movimentos estudantis, assim por diante. O Brasil, ele tentava fazer manifestações com um tema muito claro: transportes. Todas as grandes cidades do Brasil têm um problema muito sério com transportes, e este problema ele não é de esquerda ou de direita. Este é um problema objetivo, claro, factual, que afeta pelo menos 2 horas da vida de alguém que vive em grandes cidades por dia. Ou seja, focar os seus esforços em manifestações envolvendo transportes rendia.
Todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. De repente, deu-se a impressão de que a única forma de garantir a liberdade no Brasil e garantir todas as mudanças necessárias para um país com tantos problemas políticos e econômicos era ir para a rua e apoiar essas pessoas. Nestas manifestações de junho de 2013, eles começam exatamente desse jeito, ou seja, com 300, 500, 1000 pessoas. Em questão de 5 semanas, eles têm 1 milhão de pessoas nas ruas. E a aprovação passa de 80%. Eles tiveram mais aprovação botando fogo em ônibus do que o Lula dando Bolsa Família em 5 semanas. Este é o modelo revolucionário. Entre em nosso site e saiba como ter acesso a entrevistas e cursos exclusivos. E lembrando, esta é a semana da Black Friday da Brasil Paralelo. São as melhores ofertas do ano. Nós contamos com você. Tem uma ferramenta muito interessante, né, que é a Google Trends, que você consegue ver desde 2005 os termos, né, o quanto eles são buscados na rede. A gente vai ver praticamente zerado o termo antifascista, né, ou mesmo o termo fascismo, ou o termo fascista. São pouquíssimos usos. Quando é que deu a primeira pipocada lá no gráfico do Google Trends? 2016. Ao mesmo tempo em que Donald Trump tomava posse do seu primeiro mandato, alguns integrantes do grupo Antifa queimaram uma limusine e depredaram lojas a algumas quadras da cerimônia de inauguração. Anti-Trump protests turned violent today. More than 200 people were arrested. 6 police officers were wounded. Trump cria o movimento America First, com o qual ele vai se eleger, ou seja, uma plataforma política colocando os interesses americanos em primeiro lugar. Isso é um tapa na cara direto da administração Obama, que, sendo uma administração de ideologia anticolonialista, ela pensa, por exemplo, no mal que a América fez ao mundo, o mal que a América fez à Líbia, o mal que a América fez ao México, o mal que a América fez a outros países, segundo a sua ideologia. Quando Trump começa a demonstrar o que seria sua plataforma de governo futuramente, From this day forward, it's going to be only America first. a tendência natural da explicação fácil da esquerda é chamá-lo de fascista, de racista, de xenófobo. He sees a fascist movement on the rise in the United States. Is Donald Trump actually a fascist? Oops, fascism. He supports a 21st century version of fascism. And as much as he's spewing his fascist ideology on stage, This man is arrogantly marching us towards fascism. Após a eleição de Trump, o movimento Antifa ganhou protagonismo na mídia. Em 2017, militantes se dirigiram até a Universidade de Berkeley, na Califórnia, em um protesto que resultou em mais de $100 mil de danos a propriedades. The chaos on campus began before Milo Yiannopoulos was set to speak at Cal. The controversial far-right-wing editor from Breitbart News criticized for racist and misogynistic views. O Milo é um polemista inglês, inclusive homossexual, abertamente homossexual, foi impedido de dar uma palestra em Berkeley através do uso da violência física e de violência física ampla, né? Um grupo grande foi lá, quebrou tudo, colocou fogo no quarto da universidade, bateu até nos policiais e a palestra teve que ser cancelada. Ele é um jovem inglês, de origem grega, gay, e ao mesmo tempo católico, defensor do Ocidente, assim por diante. Quer dizer, era uma pessoa muito difícil de se debater, porque a esquerda não usa mais a lógica, ela usa o identitarismo. Como você vai fazer isso com Milo Yiannopoulos? O objetivo em si não é cancelar aquela palestra específica. O objetivo é
dar a seguinte mensagem para qualquer universidade que queira receber um palestrante não alinhado. Se você fizer isso, coisas ruins vão acontecer com você. Você vai se incomodar. Em 2020, após a morte de George Floyd, uma nova onda de protestos eclodiu e reuniu manifestantes antifascistas em diversas cidades americanas. Com a morte do George Floyd, começam-se vários protestos que vão deixar essa ideia de Antifa completamente famosa. Eles já mataram um policial negro, eles já mataram um dono de loja negro, eles já mataram mais negros do que George Floyd. George Floyd, inclusive, ele tinha uma extensa ficha criminal. Ele já tinha apontado uma arma para a barriga de uma mulher grávida. Ele estava com tantas drogas ingeridas no seu corpo que ele provavelmente morreria de overdose naquela mesma noite, simplesmente porque ele engoliu muitas drogas para tentar escapar de uma condenação por tráfico. Sem querer, né, desfazer a agressão que o policial fez, que foi errada, mas ele sofreu uma overdose de fentanil. Tinha fentanil no corpo dele suficiente, é uma droga pesada, né, suficiente para matá-lo. E a gente sabe que o fentanil provoca morte por sufocamento. O pulmão dele estava 3 vezes maior do que o normal. Enfim, mas esses são detalhes que obviamente a imprensa não falou. A partir deste momento você tem esta confluência entre Black Lives Matter, entre Antifa. Você não tem nenhuma clareza sobre onde um começa, o outro termina. E eles começam a criar, inclusive, sovietes, ou seja, algumas cidades nos Estados Unidos, elas começam a ter um modelo de sovietes. Aconteceu em Seattle, aconteceu em Chicago, aconteceu em diversas outras cidades, nos quais você toma uma parte da cidade para si, mais uma vez este modelo de community organizer, de um pequeno bloco geograficamente determinado, e você cria a sua própria cidade com suas próprias regras, com seu próprio sistema, inclusive de repressão policial. E eles criam isto nos Estados Unidos, na terra da liberdade, no berço do capitalismo. No modelo da primeira emenda, eles criam um modelo soviético em 2020. E qual é que é a lógica desses protestos e por que eles continuam? Porque nesses locais, os procuradores da cidade, que são aqueles responsáveis por acusar alguém, né, de um crime, simplesmente não acusam. Ou seja, a polícia pega um sujeito que quebrou tudo na rua, prende, vai lá, né, o District Attorney, que é o termo utilizado aqui, que é o sujeito responsável por fazer a acusação, né, o promotor de justiça, e simplesmente não apresenta queixa. E aí tem um outro aspecto que pouca gente sabe. Os promotores aqui nos Estados Unidos são eleitos. As cidades elegem os promotores. Adivinha quem bancou a campanha de quase todos esses promotores de extrema esquerda que estão nas cidades? Quem falou George Soros acertou. As imagens de violência explícita, vandalismo, assaltos e assassinatos chocaram o mundo. Graças às redes sociais, podemos ser testemunhas do caos que tomou conta das ruas do país. Desde o ressurgimento do movimento Antifa, muitos livros e artigos foram escritos tentando desvendar o movimento e categorizar seus atos. Segundo autores da própria esquerda, as ações dos Antifas se direcionam contra os supremacistas brancos na tentativa de identificá-los publicamente para que sejam demitidos de seus empregos ou sofram outros tipos de represálias. Um dos ex-organizadores do movimento Antifa disse em uma entrevista para a CNN americana que a filosofia do movimento se baseia no confronto direto. The idea behind Antifa is that we go where the right-wingers go. That hate speech is not free speech. That if you are endangering people with what you say and the actions that are behind them, then you don't have the right to do that. And so we go to cause conflict, to shut them down where they are, because we don't believe that Nazis or fascists of any stripe should have a mouthpiece. Qual é a base da lógica Antifa? Eu tenho o direito de ser violento com você e de calar você,
porque eu estou evitando o pior. Eu estou evitando que um novo Hitler nasça. Eu estou evitando o nascimento aí de um movimento fascista que vai gerar o totalitarismo. Seria tipo assim, ó, eu estou autorizado a fazer um ataque preventivo contra você, porque se eu deixar você falar, você vai criar um movimento que vai transformar esse país num país totalitário. Além do combate físico nas ruas, parte do trabalho feito por antifas se dá na internet, onde grupos denunciam perfis e canais a fim de retirá-los do ar. Esse fenômeno ficou conhecido como deplatforming e já causou o banimento e censura de diversas páginas em redes sociais. Para os militantes do movimento, tudo o que eles consideram como fascista deve ser excluído do debate público. E ninguém está salvo da nova Inquisição. O fascismo, para eles, é tudo aquilo que não esteja alinhado com a agenda de esquerda. Se você não acredita na emergência climática, você é um fascista. Se você não acredita no racismo sistêmico, você é um fascista. Se você não acredita aí na redistribuição de riqueza através do Estado, o Estado cobrando mais imposto, oferecendo mais bolsas e mais benefícios sociais, você é um fascista, e assim por diante. E aí, se você for ver, quem defendia a violência contra o adversário político? Quem defendia o ataque, né, e calar o adversário usando qualquer subterfúgio? Era exatamente os camisas negras italianos, era exatamente a SA do Hitler. Então, quando a mídia começa a simplesmente colocar a pecha de fascista, de grupos supremacistas, de extrema-direita, em tudo aquilo de que ela discorde, ela cria uma situação muito perigosa. Não simplesmente ruim para o debate, mas de perigo físico. Porque agora, qualquer ameaça feita a um direitista, ela está legalizada. Ela está considerada, já justificada pela mídia. Agora, imagine se um direitista, por exemplo, fizesse aquilo que a esquerda faz. Imagine, por exemplo, um apoiador de Trump cercando uma parte da cidade falando: agora nós mandamos aqui e não vamos mais seguir a Constituição americana. Imagine um apoiador de Trump botando fogo em uma mercearia, em um posto de gasolina, em uma igreja, por ser contra quem frequenta esta igreja. Entenda que o Ku Klux Klan, ele fazia exatamente isso. Este double standard, esse duplo padrão da mídia, ele não só é uma coisa para ser criticada e para virar meme, ele é a coisa mais perigosa do século XXI. This is the message echoing through the city today as neighbors come together to try to heal after a more peaceful night of protesting. After a more peaceful night of protesting. Encouraging the peaceful demonstrations. Peaceful protests continued nationwide Thursday. One arrests have been made for federal crimes in connection to violent clashes that have often overshadowed these largely peaceful demonstrations. We begin with another day of peaceful protests in our area and around the world. Sandra, the crowd has been growing here all afternoon long. People peacefully gathering in protest. What you're seeing behind me is one of multiple locations that have been burning in Kenosha, Wisconsin over the course of the night, a second night. Most of these protests tonight have been peaceful. It's like rioters barricading officers inside the Hatfield Federal Courthouse, trapping officers inside. A, quote, commercial-grade mortar firework was launched by rioters. A federal agent's hand was impaled by planted nails. Another federal agent was shot with a pellet gun, leaving a wound deep to the bone. And tragically, 3 federal officers were likely left permanently blinded by the rioters using lasers pointed directly at their eyes. These are not the actions of so-called peaceful protesters. As pessoas acreditam nas próprias palavras, elas são enganadas por palavras sem nenhuma substância. E elas observam então na Avenida Paulista, em 2020,
manifestantes extremamente violentos, com rostos cobertos, usando armas brancas, ameaçando a população, dizendo que eles estão pela democracia. Eles marcham exatamente como paramilitares da década de 30 na Alemanha, na Espanha. A gente começa a hostilizar esses caras nas ruas. Primeiro a gente xinga, depois começa a bater nesses caras, depois fecha a loja deles, depois começa a criar regras, leis para justificar isso, e finalmente você mata, né? Então isso é muito perigoso. Quando você começa a aceitar a violência como um instrumento, né, uma arma política que faz parte do jogo, você entra num ciclo que nós já vimos o que pode acontecer. E o que se tenta fazer com essa suposta luta antirracista é simplesmente voltar a catalogar as pessoas em pequenas etnias, pequenos grupos que só podem ser tutelados por um grande Estado. Ou seja, o negro, ele precisa das cotas. A mulher, ela precisa da política de um partido socialista que vai fazer a revolução baseando-se no feminismo. Tudo isso é simplesmente você tornar as pessoas novamente incomunicáveis. Quando as pessoas se tornam incomunicáveis, quando não há mais esta evangelização, ou seja, a tendência à filosofia, a tendência ao convencimento, a tendência à conversão daquele que é o outro, você tem unicamente o controle absoluto de um Estado gigantesco tutelando todas as relações interpessoais.